Olá, povo desperto, eu sou Renata Pereira, sou terapeuta holística e hoje a gente vai falar a diferença de medos primordiais e medos secundários. Tá começando mais uma Maestria Quântica. Entra a vinheta. Medos secundários. Tá começando mais uma Maestria Quântica. Entra a vinheta. Bem, vamos lá. A gente passou uma semana falando de medos primordiais, certo? Mas o que são esses medos primordiais? Toda vez que a gente vai encarnar, existe um projeto para essa encarnação. É criada uma matriz anímica, que é exatamente esse projeto, onde a gente tem reunido tudo aquilo que a gente precisa vivenciar como desafios, né, que foi junto com o seu mental superior elaborado. E para isso, algumas características físicas precisam existir para que essas situações sejam trazidas até nós, ou essas características para as qualidades sejam necessárias para que a gente viva o nosso projeto de vida. Então, tudo é feito dentro de uma matriz, né? E quando essa matriz é construída, a gente vem com um desses 7 medos primordiais. E esses medos primordiais, eles são... esse medo primordial, ele é exatamente o que atrai todas aquelas questões que a gente resolveu que vai vivenciar nessa encarnação, certo? Então, esse é o medo primordial, é o medo que está na nossa matriz para essa encarnação. Esse medo a gente não elimina, não existe como eliminar o medo primordial. O que a gente consegue fazer é ganhando consciência, entendendo como esse medo está atuando em nós, qual a função dele, a gente começa a mudar a polaridade. Porque o medo, ele tem a sua polaridade positiva. E é quando você consegue receber o desafio e resolver aquele desafio. Conseguir se colocar da melhor forma, pegar aquela característica que traz o seu medo primordial e transformar essa característica em algo positivo para você. Então, o que a gente faz com o medo primordial? O medo primordial, ele atrai todas as vivências que a gente precisa, tudo aquilo que foi acertado antes de nós encarnarmos, que a gente iria resolver, as questões que a gente tinha que passar, é esse medo que vai atrair. É esse padrão do medo primordial que vai atrair aquela situação. Ah, Renata, e os outros medos? São medos secundários. São medos que a gente vai acrescentando dentro da nossa experiência encarnado. Por exemplo, eu fui abandonada, digamos que eu tenha sido abandonada na infância com, sei lá, 2, 3 anos de idade, e meu pai me abandonou, foi embora. O que aconteceu? Eu criei um trauma, não é? Em relação a esse abandono, que é um medo secundário que eu trago. Então, eu tenho as questões que eu vim para resolver de encarnação, questões que eu tenho que resolver, que eu vou passar por elas de qualquer forma, porque eu tenho que ressignificar essas questões, mas eu tenho os medos secundários que vão também trazer para mim situações para que eu entenda que eu criei um bloco energético, para que eu entenda que existe um trauma bloqueando o meu fluxo emocional. Percebe a diferença de função entre o medo primordial e o medo secundário? O medo primordial, ele traz tudo aquilo que você precisa viver nessa encarnação. E o medo secundário traz tudo aquilo que você precisa curar dentro de você. Seja traumas, crenças ou paradigmas. Tudo que esteja causando um influxo energético. Quando você entende qual o seu medo primordial,
quando você começa a entender as questões que aparecem para você, que são questões que você assumiu que iria resolver quando você veio para cá, e que você consegue também, através da identificação dos medos secundários, perceber o que está bloqueando o seu fluxo energético, a sua vida começa a fluir imediatamente. E como isso é feito? Através de tratamento holístico. A gente tem ferramentas que vão fazer o mapeamento dessas questões e mostrar para você. E aí a gente começa a trabalhar o seu ganho de consciência, que é o que vai ressignificar tudo isso, e as técnicas energéticas para tirar esse bloqueio causado pelo trauma ou pelas crenças que nós colocamos nessa encarnação. Certo? Então, eu acho que assim ficou mais fácil de você entender o que é um medo primordial e o que são medos secundários. E eu falei medos secundários dessa encarnação, mas podem ser também de outras encarnações, tá? O medo primordial, ele não necessariamente é o mesmo de uma encarnação para outra. Muito provavelmente não. Porque até para o nosso próprio desenvolvimento, é extremamente interessante que em cada encarnação a gente venha com um medo primordial diferente para que a gente possa experimentar várias situações e com isso aumentar a nossa capacidade de consciência, né? Mas o medo secundário, ele pode sim ter vindo também de um trauma de uma outra encarnação e vindo com você também para essa, tá lá registrado no seu corpo emocional e continua vibrando dentro de você. Mas ainda assim, as funções são as mesmas, certo? E a gente primeiro identifica com as ferramentas e depois a gente trata com ganho de consciência e com tratamento ou energético ou espiritual, dependendo das condições. Um abraço, gente. Tchau.